Olá, amigos do canal Tchau Massa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Massa. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo desta última sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, onde na edição 46.812, no caderno Economia e Negócios, na página B2, nós destacamos um artigo do Celso Ming, que há tempos nós não analisávamos, que há tempos nós não fazíamos. O título da coluna é A Saúde das Contas Externas. Um dos pontos positivos da economia brasileira é a situação das contas externas. Trata-se da medida do fluxo de moeda estrangeira para dentro e para fora do país. Nos anos 70 e 80, período da grande crise da economia brasileira, a maior fragilidade estava concentrada nessa conta. Por isso que a gente precisava contrair significativas dívidas com o mercado internacional, sobretudo com o Fundo Monetário Internacional. A saída de dólares acabou por corroer as reservas internacionais e o Brasil foi obrigado a recorrer a empréstimos de emergência com o Fundo Monetário Internacional e a renegociar a enorme dívida externa contraída no período Geisel, na verdade em todo o governo militar, onde a dívida externa passou de 50 bilhões de dólares em 1964 para 260 bilhões de dólares no final da ditadura em 1985. Foi quando o então ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, advertiu: a inflação aleija, o câmbio mata. Essa calamidade ficou para trás, benefício que nem sempre é percebido. Isso é como respirar. As pessoas só dão valor ao ar quando enfrenta alta poluição ou problema nas vias respiratórias. Hoje, no quesito situação externa, o Brasil está bem tanto na foto como no filme, graças não só ao Plano Real, mas também à boa fase das exportações de commodities, também chamada de período de bonança. A, reserva externa brasileira recente, ela começa no governo Fernando Collor de Mello. Outro sim, a fragilidade da exportação de commodities precisa ser sempre ressaltada. As reservas externas, principal colchão contra crises externas, são de 368 bilhões de dólares, o equivalente a 24 meses de importações, feitas as contas pela média do período, que compreende janeiro de 2020 até a segunda semana de dezembro de 2021. A balança comercial, onde são registradas as exportações e as importações, mostra expressivo superávit, apesar da retomada do consumo interno que se seguiu à crise. No entanto, como mostra anexo do relatório de inflação divulgado pelo Banco Central nesta quinta-feira, há coisas novas a considerar nesses fluxos de moeda estrangeira. Vamos a algumas delas. O déficit projetado para este ano na balança de pagamentos, as transações correntes, saiu de 21 bilhões para 30 bilhões de dólares. Esse aumento não preocupa. Acontece em razão de dois fatores: do aumento das importações em dólares, pois os preços de bens intermediários, como os dos fertilizantes, avançaram mais do que o previsto, em consequência da desorganização das cadeias de suprimento e da queda dos preços do minério de ferro e do aço. As exportações continuam batendo recordes graças ao vigor do agronegócio e à mineração de ferro, que indicam grande procura de alimentos e matérias-primas
pela China. Outro foco relevante aparece nos investimentos passivos. Os investimentos que levam o nome técnico de investimentos diretos no país, ou IEDs, continuam refletindo a baixa confiança nos rumos da política econômica brasileira. Já foram de 102 bilhões de dólares em 2011, mas caíram para 38 bilhões, um terço, em 2020. E não devem passar dos 52 bilhões de dólares neste ano, nível do qual não se espera grande melhora em 2022. Relembrando Simonsen, do mal da balança de pagamentos, o Brasil não corre riscos. Aí, para encerrar a reportagem, nós temos uma tabela que dá suporte à coluna do Celso Ming, com o seguinte título: Contas externas, projeções para o fim de 2021 e 2022 em bilhões de dólares. Transações correntes, 2020 nós fechamos as contas totais com prejuízo na balança de pagamentos de 24 bilhões. Esse ano nós devemos fechar com prejuízo de 30 bilhões e 2022 com 21 bilhões. Já a balança comercial, em 2020, fechou com superávit de 32. Este ano fechará com 35 e estima-se para 2022 52 bilhões de dólares. As exportações, em 2020, eram de 211, em 2021 cresceram para 284 e devem diminuir para 276 bilhões de dólares no ano que vem. As importações, no mesmo período, em 2020 ficaram em 178, cresceram para 249 em 2021 e devem fechar com 225 bilhões de dólares no ano que vem. Já os serviços tiveram uma retomada negativa, ou seja, um prejuízo de 21 bilhões. No ano presente, de 17 bilhões e em 2022 os serviços representarão um prejuízo para o Brasil de 26 bilhões de dólares. Em relação à renda primária, em 2020 nós tivemos um prejuízo de 38, em 2021 de 51 e no ano que vem deve ser de 50 bilhões de dólares de prejuízo. Os investimentos passivos tiveram uma cadeia produtiva em 2020 de 15, este ano de 2021 96 e para o ano que vem de 2022 de 66 bilhões de dólares. E por fim, os investimentos diretos no país em 2020 fecharam com 38 bilhões de dólares, este ano fecharão em 52 e o ano que vem se projeta para 55 bilhões de dólares. No entanto, a nossa balança de pagamentos e de serviços, apesar de deficitária, a nossa reserva externa, que começou a ser feita no governo de Fernando Collor de Mello em 1990, ela está com seus pulmões a plena, ou seja, bastante cheios, com quase 370 bilhões de dólares que o Brasil tem guardado no exterior. Bem, meus amigos, nós ficamos por aqui com mais uma edição do seu Jornal do Masa, esperando que vocês nos prestigiem nos próximos programas. Um forte abraço, eu os vejo oportunamente. Tchau!